Pessoal, a gente está de volta aqui e a gente queria contar um pouquinho para vocês de como foi o processo de nascimento da Baby Sapeca, se é que a gente pode descrever dessa forma. A gente queria contar um pouquinho como que foi tanto as nossas horas iniciais em casa, quando a Sapeca começou a ter as contrações, e aí a nossa ida ao hospital e o período que a gente passou na maternidade com esta pequena criatura. Você quer começar ou começo eu contando da aventura? Começa você. Tá, então vamos lá. A Sapeca, na noite anterior ao nascimento da Baby Sapeca, me disse assim: estou sentindo coisas que nunca senti. Acho que vai ser essa madrugada. Separe suas roupas. E a gente já tinha algumas malinhas prontas para levar para o hospital. A minha, a da Sapeca e da Baby Sapeca. Então eu fui e simplesmente deixei uma roupa separadinha, fácil, para eu poder me trocar. A gente costumava, antes deste ser aqui, deitar na cama umas 10, 10 e meia da noite. E aí... E a gente fez, né? A gente foi, deitou esse horário e dormimos bem. Quer dizer, você, né? Dormiu bem. E eu dormi até por volta da 1h da manhã. E a 1h da manhã eu comecei a sentir dores ritmadas, que são as tais das contrações do parto, né? E aí eu fiquei com um pouco de receio de acordar o Edu assim, desesperadamente. Oh meu Deus, tô sentindo dores, tá na hora. Eu falei, não, muita calma nessa hora, vamos começar a contar. E aí eu fiquei até umas 3h30 da manhã acordada, sentindo as contrações e contando de quanto em quanto tempo eu tava tendo as contrações. E às 3h30 da manhã o Edu notou, porque eu não tava mais aguentando, que eu não tava bem. E aí ele acordou e começou a contar comigo também. Parece que eu sou um péssimo marido indo dormir enquanto a esposa tá sentindo contração. Mas a gente sabendo que possivelmente aquela madrugada teria que ir pro hospital, eu optei por descansar porque eu sabia que o dia seguinte ia ser bastante cansativo. Né? Filha? Culpa toda sua. E aí deu umas 3h30 da manhã, de fato eu acordei, percebi que ela estava sentindo as dores já, contrações. A gente começou a contar as contrações no celular e chegou uma hora que a gente sentiu que era hora de ir pro hospital. Lembrando assim que na verdade a gente tomou esse tempo todo para decidir para ir pro hospital, mas a gente estava orientado a fazer isso, tá? A médica falou pra gente assim, não é no primeira dor você vem correndo pra cá não, fica bem, fica tranquila, que não vai ser num piscar de olhos que seu bebê vai nascer. Então a gente tomou todas essas precauções sob orientações médicas, tá? Em especial porque o primeiro bebê, o primeiro filho de uma mulher, costuma demorar mais para nascer. Exato. E, enfim, a Sapeca eventualmente me diz, eu preciso ir ao banheiro, eu tô com vontade de fazer xixi. Aí ela vai ao banheiro e daqui a pouco eu só escuto ela falando, acho que minha bolsa estourou. Foi assim, eu tive uma vontade louca de fazer xixi e na verdade não era xixi. Foi muito engraçado, acho que agora é verdade mesmo, vai nascer. Aí eu chamei o Edu, falei, olha, termina de pegar essas coisas, chama os meus pais e vamos pro hospital, vai nascer. Porque aqui é o seguinte, se a contração tá ritmando a cada 3 minutos e meio, 4, é hora de ir pro hospital. Foi o que a gente recebeu de instrução aqui no Canadá. Ou se a bolsa estourar. E as duas coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo. Então, exato. Nisso que a bolsa dela estourou e ela me avisou, eu liguei pro hospital para avisar que a gente estava indo. Eles pedem pra gente avisar antes de dirigir pra lá. Sim. E a sua mãe te ajudou a tomar banho, que você quis tomar banho. Falei, não, eu vou tomar um banho. Não sei quanto tempo eu vou ficar lá no hospital, vamos tomar um banho, né? E eu fui, tomei de boa, tomei um banho tranquilo. O Edu e o meu pai carregaram o carro e nós fomos pro hospital. Demos entrada no hospital às 5h30 da manhã. Aí já tinha toda uma equipe me esperando. Eu passei pela triagem, fui examinada, realmente vi que eles viram que a minha bolsa tinha estourado, que eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Meu parto foi normal, para quem ainda tem dúvidas, né? Vive me perguntando, sim, foi normal.
E aí o bicho começou a pegar, porque aí as contrações foram ficando não só mais ritmadas, como mais dolorosas também. E nisso a gente estava, então, na triagem, que rapidamente já decidiram que de fato ela estava entrando em trabalho de parto, porque algumas pessoas vão parar na triagem, mas estão tendo só incômodos, e a Sapeca não teve nenhum incômodo ao longo da gravidez inteira, porque ela fez academia, muito bem instruída por um personal trainer, e em função disso ela estava fisicamente muito bem, não teve dores nas costas, coisas do tipo. Só em função das contrações quando começaram. Aí da triagem a gente foi levado lá no hospital para o nosso quarto, onde a Sapequinha eventualmente iria nascer. E lembrando que aqui no Canadá só existe o sistema de saúde pública, e isso tudo foi de graça pra gente, né? Todo o trabalho hospitalar e na maternidade, a gente não pagou nada por isso, e foi espetacular o tratamento que a gente recebeu. Mas enfim, começou a dar o que? Umas 7h30 da manhã, você começou a reclamar muito de dor, e nisso a enfermeira que estava nos atendendo sugeriu que a Sapeca fosse para uma banheira. Ficar na banheira ajuda a relaxar, ajuda o corpo a não sentir tanta dor. Ela ficou por mais ou menos 1 hora numa banheira maravilhosa. Eu tive vontade de mergulhar na banheira, de tão grande que era. Mas, obviamente, eu fiquei simplesmente dando suporte a ela. Né, meu amor? E você causando dor na mamãe, sua malvada. E deu 1 hora de banheira, Sapeca não estava aguentando de dor. E aí ela falou para a enfermeira que queria tomar a epidural, que é um tipo de anestesia. Né? E aí isso já tinha passado 7 horas, né, que eu comecei a ter tudo, então já estava teoricamente às 7 horas em trabalho de parto, e eu aguentei 7 horas sem anestesia. E lá fui eu para anestesia, porque pra quem não sabe, eu tenho pavor de agulhas, né? E eu tive que me preparar psicologicamente, porque eu sabia que nesse dia eu ia ter agulhada pra tudo que é lado. Tudo bem que não era uma agulha que ficou na minha coluna, né? Era um catéter, eu fui instruída por um anestesista muito bom, que foi, assim, fantástico. Aliás, a equipe inteira foi fantástica, assim. E foi vida, eu recebi vida naquele momento. Quando ele começou a aplicar o líquido na minha coluna, eu lembro que eu ri demais, assim, porque foi ficando tudo gelado, e foi assim, como tirar a dor com a mão. Passou, assim, a ponto de eu ter dormido por alguns momentos, assim. A anestesia, ela é aplicada, é feita a inserção do catéter com uma agulha grande, que vai na coluna, mas aí fica só um catéterzinho inserido lá, não fica nenhuma agulha. Sapeca estava tomando soro também, e, enfim, estava indo tudo muito bem e muito rápido. Até lá para 11h30. O fim da manhã, início de tarde. E nisso as coisas começaram a ficar um pouquinho mais lentas. A gente imaginou que seria um trabalho de parto rápido, mas começou a ficar mais lento porque a Sapeca teve uma infecção durante o trabalho de parto, e nisso ela teve febre, o que não é um bom sinal. E por causa disso ela teve que tomar antibiótico, e de forma que nossa bebezinha também ficou protegida para receber o antibiótico. Não foi uma febre absurda, estava 38. Foi um estado febril, vamos dizer assim, mas o suficiente para deixar a equipe médica toda em alerta e preocupada, e cuidar tanto de mim quanto da bebê. E isso faz com que, normalmente febre no trabalho de parto, faz com que o trabalho de parto se estenda por muito tempo. E por causa disso, a parte da tarde toda praticamente, a Sapeca foi dilatando de pouquinho em pouquinho para poder entrar na fase final do trabalho de parto, que é a hora de empurrar o bebê para fora. Eu levei a tarde inteira para dilatar 1,5 cm. Que é o que faltava. E assim, foi punk, porque eu cheguei no hospital, já tinha 3 centímetros dilatado. Às 11h30 já tinha dilatado mais 3, então eu tava com 6. Aí levou essa tarde toda para dilatar 1,5. Então faltava ainda mais um pouquinho, porque são 10 centímetros. Aí eu tomei ocitocina, porque é um hormônio para ajudar no processo de dilatação. Porque como eu tava com febre, a equipe médica sugeriu que eu fizesse isso para não estender muito mais do que já estava estendido, porque senão ficava perigoso para bebê. Então lá fui eu também, né? Tomei mais uma coisa na veia, né?
E ajudou. Ajudou. A ocitocina ajudou bastante, ajudou a sapeca a ter a dilatação que precisava. E bem pro fim do dia, já era umas 9 da noite, que ela finalmente ficou pronta para a fase de empurrar Baby Sapeca para fora, que foi mais um período muito demorado, porque novamente a infecção faz com que tudo demore mais. E aí a sapeca acabou ficando no total 4 horas no período de empurrar, que é longo, normalmente dura umas 2 horas no primeiro parto, talvez 3, para ela durou o dobro, né? 4 horas. E é bizarro, eu tava o tempo inteiro com ela, eu saí por alguns minutos para almoçar e depois para jantar. E também para buscar algumas coisas que precisava para ela, sair para pegar água, sorvete, porque ela não podia comer durante o trabalho de parto, ela podia tomar sorvete e água. E suco, eu acho. Mas eu não quis o suco, eu tinha muita sede e o de água mega gelada, tanto que no dia seguinte eu fiquei com dor de garganta de tanta coisa gelada que eu tomei. E, enfim, a gente estava bem preocupado, eu em especial, porque eu estava conseguindo julgar tudo o que estava acontecendo, porque estava muito longo o trabalho de parto, normalmente não é tão longo, e além disso, detectaram que para ela nascer, detectaram mecônio, que mecônio é o primeiro cocô que o bebê solta, que parece um petróleo, não estou exagerando, e normalmente o bebê faz esse cocô depois que ele nasce, mas nem sempre. E se o bebê ingere mecônio, isso pode dar sérios problemas de saúde, inclusive pode dar problema até, por exemplo, no desenvolvimento cerebral. É preocupante, eu sabia dessa situação, ela não sabia, eu não contei para ela para não preocupá-la. Mas enfim, foi andando. Ela ficou desse tempo de 4 horas para empurrar a Baby Sapeca, acho que 3 horas e 55 minutos para, tipo, sair o comecinho da cabeça dela. Porque o trabalho de parto todo é para sair o comecinho da cabeça. Uma vez que saiu até aqui da cabecinha, o resto do bebê sai. E foi o que aconteceu. Eu pisquei o olho, ela saiu. Né? Na hora que finalmente conseguiu, foi que as médicas falaram, para de empurrar, para poder ajeitar o corpinho dela e tirar o resto. Agora ela foi muito sapequinha, porque ao invés dela ficar encaixada direito, ela ficava se mexendo, ela ficava rotacionando. O que também contribuiu para o trabalho de parto demorar. Aí no que ela nasceu, a sapeca estava toda preocupada, porque a sapeca não ouviu ela chorar, mas ela chorou, só que ela chorou bem pouquinho, e bem baixinho. Bem baixinho. Por que ela chorou baixinho? Porque ela ficou muito tempo no trabalho de parto e ela estava muito congestionada. Ela estava com muito muco no nariz e também na garganta. E aí a equipe neonatal, isso tudo dentro do quarto, tá? Não leva o bebê para um lugar diferente. A equipe neonatal colocou ela numa maquininha específica e sugou todo o muco que estava nela, deixou ela tranquilinha e ela chorou forte. Chorou, né? E você percebeu quando ela chorou forte. Sim. E eu fazendo isso tudo, observando ela, vendo com o médico se estava tudo bem com ela, em paralelo vendo se ela estava bem, e ela lá na maca, na cama, sei lá como é que chama, com um cordão umbilical esticado, porque é um negócio gigante. Eu cortei o cordão, né? E aí ela sendo requisitada, faz mais força para tirar a placenta, e eu vendo tudo, né? E aqui o pessoal é bem tranquilo. No Brasil eu já vi que quando quase não se tem parto normal, né? O que nós consideramos um absurdo, porque é muito melhor para a mãe e para o bebê de forma geral. Claro, há exceções, há casos em que o parto cesariana é melhor, mas o parto normal de forma geral é melhor. E, enfim, eu vendo tudo, tinha um monte de sangue, eu estava vestido normal, novamente não me pediram para colocar avental, nada específico, falaram que isso é só quando eles fazem cesariana. E foi isso, tipo, eu fiquei o tempo inteiro, foi bem intenso, eu vi tudo, foi uma experiência legal, eu vi minha filha nascer e foi bem impressionante isso. E aí, em seguida do nascimento dela, acho que deu uns 20 minutos, né? Ela tomou a injeção de vitamina K. A gente optou por não aplicarem o antibiótico nos olhos dela. Existe, não sei se no Brasil também, eu acho que sim, mas uma cultura de aplicar um antibiótico nos olhos do bebê para evitar que dê conjuntivite, o que pode até causar cegueira, mas isso está muito associado a, acho que é gonorreia e clamídia. Isso, a doença sexualmente transmissíveis, e tipo, que não era o nosso caso. E ela tomou muito antibiótico comigo no soro, então assim, pra que mais excesso de remédio, sabe? Não tinha porquê. Então...
De qualquer forma, um bebê pode ter conjuntivite, não é só quem tem gonorreia e clamídia que corre o risco de ter um bebê com a infecção, né, com a conjuntivite. Então a gente está de olho no olhinho dela, porque um bebê com conjuntivite pode ter cegueira. Enfim, logo a gente viu que ela estava bem, ela não ingeriu mecônio, ela estava super saudável, né? E a gente continuou sob cuidados da equipe médica, que nos transferiu para a maternidade. E na maternidade as coisas foram intensas porque era tudo novo pra gente. Mas a Sapequinha estava bem e mamãe Sapeca, inclusive, rapidamente teve alta. Sim. Baby Sapeca demorou um pouquinho mais para ter alta porque estava com icterícia. Icterícia está associado ao fato do corpinho do bebê não estar pronto, né? 100% pronto, e o fígado não está filtrando direito as coisas ainda. Eu estou falando de forma bem genérica, médicos não fiquem ofendidos, vocês entendem muito mais do que eu sei. Icterícia é algo que pode ser notado porque a aparência do bebê fica amarelada, muito fácil de curar, e se não é tratado pode causar até mesmo paralisia cerebral. Então é algo muito sério, ao mesmo tempo que é fácil de tratar. Então ela teve que tomar um banho de luz. O banho de luz numa frequência específica faz com que a icterícia seja curada, e assim foi. Foi, ela ficou 14 horas em banho de luz. Em banho de luz, mas foi curada, tá bem, recebeu alta e estamos super bem em casa. Mas agora, isso que eu falei pra vocês foi um super resumido do que foi a nossa experiência. Agora, o que eu tiro disso tudo? O sistema de saúde daqui foi absurdamente incrível, porque a gente não gastou nada e recebeu um tratamento muito magnífico. Todas as enfermeiras e equipe médica, todo mundo fantástico. Foi. Ensinaram a gente a dar banho nela, trocar, vestir direitinho, amamentar. Existem consultoras de amamentação aqui. Então no hospital a gente foi atendido. Depois que mamãe e bebê tiveram alta, a gente voltou no hospital para mais 2 sessões. E algumas pessoas têm vindo nos visitar em casa para ver como ela tá e se mamãe também está bem. Em paralelo, a gente tem ido à nossa médica de família, que está tratando bem, e tá tudo bem, ela tá ótima, super bem de saúde, já tá com o peso de nascimento recuperado, que é normal o bebê depois que nasce perder peso. Sim. E ela já tá bem, e é isso, né? É isso, a gente resumiu muito, assim, até pro vídeo não ficar excessivamente longo. E em breve vai ter vídeo aí mostrando o quartinho dela, que foi montado pelo pessoal da Grão de Gente, a quem a gente agradece. E, meu amor, quer falar mais alguma coisa? Eu tô meio preocupado que eu vi que a câmera começou a apitar por causa da bateria. As câmeras da Canon não tem uma bateria tão boa, infelizmente. Eu acho que foi muito intenso, né? Eu acho que só nós dois vamos saber, de fato, tudo que a gente viveu pra sempre, assim. Foi bem incrível. Foi. Nós dois super felizes. Eu tava acabado. Ela ficou 40 horas mais ou menos acordada em seguida. 50. E eu fiquei acho que 37, 38. Chegou uma hora que, depois que ela nasceu, quando era acho que umas 6, 7 da manhã, fui buscar o meu sogro e sogra. Saí do hospital, vim pra casa, busquei meu sogro e minha sogra, levei pro hospital, aí eu voltei pra casa pra dormir. Porque eu tava preocupado de, eu não consegui fazer as coisas direito, que chega uma hora que, se você tá com o corpo cansado demais, você começa a fazer besteira, e eu não queria fazer besteira. E eu acho que é hora dela mamar, que ela tá querendo, ela tá chupando a mão. Oi, gente, é o seguinte, então a gente vai terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo. Ou não. Ela quer mamar. Mas enfim, é isso, gente, pessoal. É só pra contar um pouquinho pra vocês, deixar vocês um pouquinho a par de tudo que tá acontecendo. E obrigado pela atenção de todos, pela força. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, a gente agradece. E tamo junto, pessoal. Tchau. Fala tchau, filha. Não, não quero. Ela é mal educada, os pais dela não estão dando educação direito.